Ele passou a infância em Ilhéus e a adolescência em Salvador. Os tipos populares da Bahia marcaram a sua vida. Inspiraram livros como Capitães de Areia, Gabriela, Dona Flor e Tieta. Foram traduzidos para quase todos os idiomas e adaptados para cinema, teatro e televisão. O Recordar a TV de hoje homenageia o filho mais ilustre de Oxóssi, Jorge Amado. Voltamos a 1986 para resgatar o programa Advogado do Diabo, apresentado por Sargentelli na TV Educativa do Rio de Janeiro. Afinal, aqui, se existe memória, a fita roda. Jorge Amado, você dá sua palavra de que não conhece qualquer das perguntas que lhe serão feitas neste programa? Nem mesmo as da Zélia. Muito bem. Daqui por diante está valendo tudo. E prepare-se, Jorge. Convidamos para esta noite o escritor e acadêmico José Cândido Carvalho, a escritora Zélia Gattai, por acaso também senhora Jorge Amado, o escritor Fernando Sabino e o editor Alfredo Machado, que durante o programa farão algumas perguntas. Jorge Amado, já se disse que Villa-Lobos compunha sempre a mesma música, que o Fellini vive fazendo o mesmo filme e que você também escreve sempre, Jorge, o mesmo livro. Essa repetição de temas é privilégio dos gênios, é, Jorge? Eu não sei se é um privilégio, mas eu escrevo o mesmo romance há mais de 50 anos. Romance da gente baiana, do campo, da região do Cacau, do sertão e, sobretudo, da cidade da Bahia, da cidade de Salvador. O mesmo romance sempre. Os personagens são os mesmos, os ambientes e os temas fundamentais são os mesmos. Eu creio que é verdade. Agora não sei se é um privilégio ou uma limitação. Pergunta do compositor Dorival Caymmi. Ô Jorge, os baianos garantem que você é filho de Oxóssi e dos bons, como meu filho Danilo e o Caribé. Agora, Jorge, você é mesmo devoto fervoroso dos santos do candomblé ou apenas usa esse charme na literatura, hein? Caymmi tem uma inveja enorme de Caribé, de mim e de Danilo, meu sobrinho. Tem inveja porque nós somos de Oxóssi e ele não é. Ele é de Xangô. Mas o que eu posso responder a ele é que bem sabe, pois que ele, como Caribé, é meu irmão lá no Axé Opofonjá. Nós somos Obás os três. Caribé, ele e eu. Ele escreveu uma vez, Caymmi, quando recebeu o tão merecido título de doutor honoris causa da Universidade Federal da Bahia, que com esse título, que fora dado a ele próprio, a Caribé e a mim, o candomblé entrava na universidade finalmente. Pergunta do comediante Chico Anísio. Jorge, foi você quem fotografou na Zélia a possibilidade dela vir a ser uma grande escritora, foi? Não, para falar a verdade, não. Zélia era uma excelente fotógrafa e eu era vítima dessa fotógrafa, continua a ser. Toda hora, fica aí, fique sério, sorria, ande, pare, etc. A ditadura da fotógrafa que eu tenho em casa. Mas foram meus filhos, sobretudo, e eu creio que um pouco os netos, porque Zélia é uma fabulosa contadora de histórias. Ela senta com os netos e começa a contar coisas, eu mesmo, de vez em quando, me vejo ali, atento, ouvindo essa história. Eu que sou incapaz.
de contar uma história. Às vezes as pessoas riem quando eu digo isso, mas é a pura verdade. Eu sou incapaz de inventar uma história. Mas ela é muito ao contrário. Então os filhos viviam pedindo que ela contasse aquela história. E um dia ela me apareceu com as páginas datilografadas e me deu para ler. Ela tinha escrito uma dessas histórias a pedido dos filhos de João e de Paloma. Eu li e disse, olha, como conto eu não sou apaixonado, mas o que eu vejo é que tem nessas páginas uma imensa riqueza de vida, da vida que você viveu quando era menina, da vida de seus pais, de seus avós, desses italianos que vieram, uns de Florença, outros de Veneza, do norte da Itália, para substituir a mão de obra escrava, havia ao tempo da abolição, outros para a fundação de uma colônia anarquista do Paraná, imagina vocês. Quer dizer, uma riqueza de coisa enorme. Eu acho que se você sentar e não quiser pensar em literatura, porque se pensar em literatura isso vai lhe atrapalhar toda. Se você quiser contar a tua infância de filha de imigrantes, filha de operários, de anarquistas, em São Paulo dos anos 20, você vai fazer um livro que vai ser cheio de interesse humano e, por consequência, de interesse literário. Ela o fez, a minha colaboração é o título, eu me honro muito disso. Aliás, não só esse, os títulos dos livros da Zélia. Os 3 que saíram até agora, os títulos eu os batizei, são meus afilhados. Não são meus filhos, são somente dela. Nesses filhos eu não tive participação, mas são meus afilhados. E aí o sucesso é imenso, né? Ela está aí, todo mundo me diz, toma cuidado e tal, eu estou concorrente, daqui a pouco te passa a perna. E eu respondo, é ótimo, porque o que eu quero é viver às custas dela. Ainda tenho esperança de ser gigolô um dia. Eu dizia há pouco ao meu querido amigo Jorge que eu tenho 2 perguntas a lhe fazer. Uma fina e insinuante, a outra curta e grossa. Como ele disse que é indiferente que eu faça primeiro uma ou outra, eu vou começar pela fina. Jorge, você é reconhecidamente um homem a favor da mulher e declaradamente um grande admirador da sua, o que, aliás, não faz mais do que a sua obrigação. Como você, inclusive, haja vista, declarou recentemente no Palácio perante o presidente da República com aquela maravilhosa declaração de amor. Consta que você começou a sua carreira literária fazendo versos de amor e, inclusive, fez alguns para Zélia. Você seria capaz de confirmar isso e, no caso afirmativo, declamar esses versos para nós? Esse sujeito não tem jeito, Fernando Cabeça. Eu estava daqui vendo o perfil dele, rapaz bonito, né? Olha, Fernando, vou te dizer, eu não digo que fiz verso, cometi talvez algum verso, um horror. Fora do trabalho mesmo de romancista, onde por vezes eu sou obrigado a cometer versos numa ou noutra, em função dos personagens, mas não são poemas meus, são dos personagens, eu acho que muito pouca vez eu cometi esse erro. Uma vez, há muitos anos, era muito jovem, acho que escrevi uns poemas para uma namorada que tive em Sergipe, e desse espécie de pequeno livro de poemas foi feita uma edição de um exemplar, que outro namorado da menina depois fez a bondade de romper, de rasgar e jogar fora. Não era muito ruim. Acho que para Zélia deve ter escrito os poemas, mas eu não sei de nenhum. E creio que, felizmente, ela tão pouco sabe de nenhum de memória. Mas, namorado, você sabe como é. Namorado é capaz de todas as proezas, né? Claro. Ela não escreveu nenhum poema para mim. Eu tenho uma grande tristeza disso, né? Mas eu fiz os contos para ela. Mas não sei de memória, não sei nenhum.
E quando eu namorava com a Zélia, compreende? Eu tinha um trovador, era como aquela história Cyrano? da peça do Cyrano de Bergerac, né? É. Eu tinha uma voz lá, era Dorival Caymmi. Eles pegaram e diziam, compadre, canta aqui para ela, aquele negócio acontece que eu sou baiano, acontece que ela não é, porque é que eu vim de longe. Aí Caymmi pegava, mas não se contentava com cantar, botava aqueles olhos, ia muito além do que eu pedi, né? Aqueles olhos de malandro baiano, né? Aquela coisa toda e tal. Foi assim. Os versos contaram pouco, mas a voz de Caymmi contou muito para que, finalmente, Zélia se rendesse aos meus protestos de amor. Jorge, no Brasil, em que o dono de terra, o fazendeiro, não abre mão nem de ninho de surucucu, o que você acha sobre a respeito da reforma do nosso José Sarney? Reforma agrária. Olha, você vê, eu acho que no Brasil, mesmo no tempo da ditadura, no tempo bem recente da ditadura, a gente podia falar de várias coisas, com mais ou menos coragem ou liberdade, a gente podia falar de vários fatos. O problema da terra, que é o problema fundamental desse país, nunca ninguém podia falar, né? Matavam. Não era problema de prisão, de processo, não é nada. Os donos da terra matavam. Você vê, matavam, botavam na cadeia, prenderam padre. Olha que, se quando eu era menino alguém dissesse que um padre podia ser preso no Brasil, né, ninguém acreditava, né? No entanto, prenderam padres porque foram lutar para que a terra não pertencesse apenas a um pequeno grupo. Esse problema é um problema fundamental no nosso país, eu creio. É o problema da economia da terra tão atrasada, da posse da terra por uma ínfima minoria da população, de que os homens que trabalham a terra não têm direito aos seus frutos. Não é? Agora, o que acontece? Eu acho uma coisa, Zé Cândido, que ou bem essa reforma agrária vai adiante e é feita, ela vai ser feita em meio a grandes conflitos. Há muitos conflitos. Os fazendeiros não abrem mão, como você disse, não abrem mão de 1 centímetro da terra, inclusive da terra que eles não cultivam e que não nos serve, né? Serão grandes conflitos, mas esses conflitos não significarão nada diante dos acontecimentos que irão suceder certamente num prazo breve no Brasil, se nós não tivermos uma reforma agrária. Porque aí nós vamos ter uma guerra civil. E no próximo bloco do Recordar é TV, Jorge Amado fala da sua relação com os jovens escritores do candomblé e da luta dos terreiros contra a perseguição religiosa. A Bahia se desnudou sob o olhar sensível de Jorge Amado. Pela primeira vez no país, os marginais, os negros e os pobres foram representados na literatura com empatia e riqueza narrativa. Depois dele, a arte e a cultura brasileira nunca mais foram as mesmas. Para homenagear o escritor, o Recordar é TV reapresenta o programa Advogado do Diabo, de 1986. Afinal, aqui se existe memória, a fita roda. Jorge Amado, o ator Mário Lago faz um apelo. Jorge, várias pessoas, inclusive amigos da Bahia, já me disseram que você, nas reuniões onde se encontra, só apresenta artista plástico. Escritor, você não apresenta. Dizem as línguas dos cochichos que é para afastar a concorrência. Eu não quero acreditar numa coisa dessa, Jorge. Seria o mesmo que o Pelé recusasse a jogar com o Maradona. Agora, por favor, eu sei que isso não existe. Mas, Jorge, quer dizer de público que você apresenta escritores?
Mário é um velho amigo meu, Mário Lago. Conheci toda a vida, companheiro de tantas lutas, grande ator. Mário, você bem sabe que, na verdade, eu sou acusado de apresentar Deus e o mundo. Eu abro um jornal, às vezes me surpreendo até, a poetisa tal não sei quem, seu livro de estreia, com prefácio de Jorge Amado, isso, aquilo. Eu nem sei quantos prefácios eu escrevi. Eu escrevi muitas apresentações de pintores também, não entendo nada de pintura, tampouco de literatura. Mas tem uma coisa, eu não sou crítico literário, não é? Só que eu não tenho a menor responsabilidade. E com essa responsabilidade, vocês vêm lá, pede um jovem e tal, eu apresento. Hoje eu apresento menos porque não tenho tempo, né? E vivo menos aqui. Não sou escritor como pintor, hoje o número é menor. Mas os escritores, quando vêm, em geral, sobretudo os jovens, eles não querem só apresentação. Eles querem que a gente leia, dê uma opinião favorável. Se você disser que não gostou, ninguém fica contente, né? E quer que você escreva o prefácio que arranje editor, o que é muito mais difícil do que escrever o prefácio. Mas eu faço o que posso. Eu creio que nossa obrigação, daqueles que tivemos sucesso, é ajudar os jovens, né? E eu procuro ajudar. E diga ao Alfredo Machado aí e os outros editores que eu vivo enviando originais de todo tipo, né? De poesia, de romance, de tudo. Jorge, o presidente Sarney assinou recentemente o decreto que instituiu a Casa de Cultura de Jorge Amado. Rapidamente você passou de pessoa física a ser um pouco pessoa física e também pessoa jurídica. Eu queria que você explicasse um pouco melhor o que vai ser essa Casa de Cultura. Vai ser um museu frio, como os outros museus? Vai ser um centro de estudos profundos de literatura? Ou estará aberto a todas as facetas da cultura baiana? Olha, eu disse pronunciei as palavras da cerimônia no Palácio Planalto para dizer exatamente que tudo que eu desejava é que esta casa, esta fundação a qual deram meu nome e a qual eu doei todo o meu acervo, todos os meus arquivos, né, um acervo de mais de 50 anos de vida literária, uma longa vida literária, que tudo que eu não desejo é que seja um museu, né? Eu desejo que seja um centro de pesquisa, de estudo, de debate da literatura brasileira, em particular da literatura baiana, da ficção brasileira, da ficção baiana. Isso que eu desejo, contei uma historinha nessa ocasião que talvez explique qual é o meu ponto de vista. O meu irmão James Amado doou para essa casa um Exu, uma escultura de Tati Moreno, um Exu grande que ele tinha no jardim da sua residência. Ele mudou para um apartamento e mandou o Exu como uma doação para essa casa de cultura. Eu estive lá com o Caribé é minha sombra negra, né? Está sempre, não é presente. Ele e Dorival Caymmi, né? Falam mal de mim, que é um horror os dois. Aí eu e o Caribé fomos lá com outras pessoas, com a Jacir Oswald e outros amigos, para ver a questão da colocação e tal. Estava estudando o Exu, vai ficar diante do Largo do Pelourinho, em frente à entrada dessa Casa de Cultura. E alguém disse assim, você vai botar esse Exu aí, hein? Diariamente vai estar cheio de ebó, né? Galinha preta, né? Farofa amarela, calçola de mulher, essas coisas que fazem, não é? Os ingredientes dos feitiços ebós. Ele disse, é tudo que eu quero. Porque eu quero que essa casa seja não um museu, uma casa... Museu é uma coisa de morte, né? Do passado, etc., mas uma casa do povo baiano, porque não foi uma homenagem a mim, que foi prestada no dia 2 de julho, uma data muito grata para mim, a independência da Bahia, do Brasil,
Porque essa independência de 7 de setembro foi muito fajuta, hein? Se nós não expulsássemos os baianos, nós expulsávamos os portugueses, que nos custou quase um ano, né? Esse negócio daquela independência de Dom Pedro I ficava no papel, né? Aliás, ficava no grito e no papel. E por ser aniversário da Zélia, né? Que foi quem mais trabalhou por essa casa. Mas não foi uma homenagem a mim, foi uma homenagem ao povo da Bahia, do qual nasceram os meus personagens, não é? Nasceram todos eles, dos primeiros aos últimos, né? Do País do Carnaval aos de Tucaia Grande, nasceram do que eu aprendi com o povo baiano. Foi ele quem me ensinou tudo, e a homenagem a ele. E, sendo uma casa do povo baiano, terá que ser uma coisa plena de vida e jamais um museu. Ô Jorge, você é brasileiro em tudo que escreve, diz ou faz, sem ser dogmático em sua originalidade, em sua liberdade de espírito. Não acha que a fusão de raças, credos, culturas, praticada aqui, em nosso país, pode ser o embrião de uma nova sociedade harmoniosa e conciliatória, capaz até de nos universalizar? Não há duas soluções para o problema de raças no mundo. Há somente uma, que é a mistura de raças, de sangues, de culturas. A convivência de raças, isso e aquilo, todas as invenções que existem por aí, todas elas, sem exceção, conduzem ao racismo. Todas elas. A única é essa que é a experiência brasileira, a sofrida experiência brasileira, iniciada nos tempos de colônia, que vem se ampliando cada vez mais. Novos sangues que se juntam aos sangues iniciais do negro, do índio, do ibérico, do português, fundindo-se numa raça nova, numa nação mestiça, extraordinária. Ainda agora, nos debates da Comissão de Constituição, eu lutei para que a palavra multinacional, quando se falava no Brasil como nação, de cultura multinacional, fosse substituída pela palavra mestiça. Isso é que nós somos e devemos ser orgulhosamente uma nação mestiça, um povo que resulta dessa fusão de raças e de sangues e de culturas. O mais belo povo do mundo, creio eu. Se este programa não fosse o advogado do diabo, e sim o advogado de Deus, qual que você confessaria a ele que é o seu maior pecado e a sua maior virtude? Cuidado para não trocar um pelo outro, hein? Nesse programa não é advogado do diabo, coisa nenhuma, são perguntas gentilíssimas, né? Aliás, todos os programas que eu assisti desse advogado do diabo só tem a voz de Sargentelli, né? Tentando ser aquela voz de pergunta. O resto não, são perguntas as mais suaves. Olha, Fernando, eu sou com tantos defeitos, então que é difícil dizer os defeitos. Agora, as virtudes são tão poucas que também é difícil dizer. O que é que eu posso te dizer? Resposta eu acho que eu sou mineiro, um ser cordial. Resposta de mineiro. Hein? Resposta de mineiro. De mineiro. É, não é de baiano. Não é de baiano, né? Mineiro eu tenho aprendido com vocês. Não é por acaso que o Otto é meu guru, né? Eu tenho aprendido com ele. Olha, eu acho que eu sou um ser cordial. Eu sou um homem que, para quem a amizade é a maior coisa que se pode ter na vida, né? Então, isso para mim é realmente uma verdade e sou um homem muito feliz porque sou um homem que tem amigos por toda parte, né? E amigos, realmente, amigos são meus amigos. Agora mesmo tive uma prova disso com esse negócio dessa casa, né? Houve pessoas eminentes nesse país. Vou lhes contar uma coisa porque essa coisa me tocou. Um homem ocupado com coisas como Walter Moreira Salles, quando lhe foi dito que ia haver essa assinatura,
e perguntado se ele iria para ser instituidor dessa fundação, ele disse: eu ficaria zangado se não tivesse lembrado de mim. E estarei em Brasília, vou suspender todas as minhas obrigações, todos os meus compromissos para estar lá, para ali estar. Quer dizer, é um amigo que eu vejo muito pouco, não é mesmo? Porque as esferas são diferentes, a esfera de um homem eminente e rico e de um escritor brasileiro. Somos pobres, nós todos, não é? Mas que é uma amizade que vem de há muitos anos, não é? Isso, para mim, é uma grande coisa da vida, é saber que tenho esses amigos por toda parte. E eu creio que seria, talvez, a minha qualidade essa de ser cordial. Quanto defeito você pode ir dizendo aí, porque qualquer um eu tenho, sabe? O Recordar a TV de hoje fica por aqui. Até a próxima!